Bem-vindo a bordo, eu sou o Cláudio Luquezzi, esse aqui é o Kowalski e estamos começando mais um Documento Revista Asas, junto com os nossos parceiros, a Embraer, Dassault Aviation, Amaro Aviation, Elibras, Digex, Goodyear e Hangar 33. E assine a Revista Asas, o complemento ideal aqui para o canal. E dessa forma você também apoia esse nosso trabalho. E vamos lá, porque pensar faz bem. No episódio anterior, vimos o porquê da ponte aérea realizada pela Luftwaffe para salvar o 6º Exército em Stalingrado fracassou, selando a derrota alemã. O fator decisivo foi a atuação da Força Aérea Soviética, a VVS. Então, vamos ver agora como isso foi possível à VVS, que apenas cerca de um ano antes tinha sido quase que totalmente aniquilada pela própria Luftwaffe. Vamos entender o porquê da VVS do segundo semestre de 42 não ser aquela do verão de 41. Quando a Alemanha nazista invadiu a União Soviética no verão de 41, a VVS era uma força imponente, mas acéfala, como toda a estrutura militar soviética, devido aos expurgos, a política de terror implementada pelo líder soviético Joseph Stalin, que a partir de um combate contra os traidores do ainda jovem regime soviético, acabou movendo uma campanha sanguinária de caça às bruxas que atingiu toda a sociedade, incluindo as Forças Armadas. Assim, lideranças militares como o brilhante estrategista, o Marechal Mikhail Tukhachevsky, o comandante da própria VVS, Yakov Alksines, e até o chefe da Academia da Força Aérea, Todorsky, foram todos executados. Estima-se que os expurgos mataram cerca de 35 mil oficiais da VVS, pouco menos da metade de todo o corpo de oficiais. Então, quando houve o ataque alemão, a VVS estava sem seus maiores líderes, sem os oficiais mais experientes, estrategistas e líderes táticos. E para piorar, a invasão ocorreu com a VVS ainda basicamente composta por tipos que tinham sido avançados no início dos anos 30, como os caças I-16 e os bombardeiros pesados TB-3, mas que já estavam então totalmente obsoletos. Tinha sido iniciado um programa de modernização, mas poucos dos modelos de nova geração haviam chegado às unidades naquele verão de 41. Quando houve a Batalha de Moscou, no fim daquele ano, por exemplo, não havia mais do que uns 70 dos novos Sturmovix. E a carnificina que a Luftwaffe conseguiu nos primeiros 6 meses de luta, deu aos alemães não só uma absoluta supremacia dos céus, mas também uma superioridade numérica por cerca dos primeiros 12 meses de combates. Mas a remoção do parque industrial soviético da porção europeia do país para leste de Moscou e muitas vezes além dos Montes Urais até a Sibéria, que aliás não tem paralelo na história da humanidade e sem dúvida foi uma das maiores realizações humanas da Segunda Guerra Mundial, permitiu uma retomada da produção num nível quase inacreditável. Mais de 25 mil aeronaves seriam entregues já em 42, e esse número chegaria a quase 35 mil no ano seguinte. E os aparelhos saindo agora das fábricas eram todos dos modelos novos. Com isso, as perdas de 41 não foram apenas repostas, mas a frota em si foi totalmente modernizada. Mas nada disso teria virado o jogo se a VVS continuasse a conduzir as suas operações reproduzindo os mesmos erros táticos e estratégicos dos primeiros trágicos meses. E mudar isso exigia uma nova liderança, à altura do desafio daquela guerra de sobrevivência.
E essa surgiu através do novo comandante da Força Aérea, Alexandre Novikov. Desde o início dos combates, primeiro como comandante do Distrito Aéreo de Leningrado, ele vinha demonstrando uma grande habilidade em se adaptar às situações, por mais adversas que fossem, e incorporar novas doutrinas e técnicas. E em 11 de abril de 42, ele assumiu o comando geral da VVS e quase que de imediato iniciou uma vasta e profunda reorganização da força. Não dá para detalhar aqui toda essa reestruturação, mas entre os pontos mais relevantes estavam a criação de exércitos aéreos, que acabaram com a dispersão e fragilização das unidades ao longo da vasta frente, e também a criação de corpos e divisões aéreas separados, numa reserva do Comando Central, a ser empregada em qualquer setor da frente aonde houvesse uma necessidade crítica. Também se criou um sistema ramificado de centros de controle ligados aos quartéis generais para operações combinadas, sendo um dos destaques a inserção de postos de comando bem próximos da linha de frente, fornecendo informes claros da situação aos níveis de decisão superiores. Com isso e outras medidas, a VVS assumia uma interação e uma harmonia cada vez maiores com as demais forças, numa doutrina de apoio mútuo, voltada a objetivos táticos e estratégicos comuns. Mas é claro que seria necessário um tempo para que tudo isso desse frutos, de jeito que nos primeiros meses da luta em Stalingrado, muito se veria dos velhos erros, como unidades aéreas ausentes quando as tropas mais delas precisavam, ataques sem coordenação correta, inclusive entre os bombardeiros e os seus caças de escolta, informações táticas defasadas, causando missões com objetivos já injustificados e outros. Enfim, tudo o que havia custado tão caro à VVS em 41. Mas, à medida que a luta pela cidade se prolongou, o processo interno de mudança amadureceu e a VVS estava pronta para surpreender o inimigo quando o Exército Vermelho lançou a Operação Uranus e cercou 250.000 de combatentes alemães do 6º Exército em Stalingrado. E veio então a ponte aérea. A estimativa do alto comando alemão era de que 700 toneladas diárias de suprimentos eram necessárias ao 6º Exército. E Göring argumentou que a Luftwaffe tinha como entregar 500 toneladas diárias, o que de fato não era ruim. E para essa meta, de início se mobilizou uma frota de quase 300 Junkers Ju-52/3M, que receberam ainda em novembro o reforço de 30 Heinkel HE-111. Essa força de 320 aeronaves era mesmo capaz de atingir a meta com apenas 2 voos diários de cada aeronave, o que era absolutamente viável à bem equipada, treinada e experiente Luftwaffe. Mas a realidade se mostrou muito diferente, com a primeira semana de operação não passando de uma média diária de parcas 54 toneladas, o que levou ao deslocamento de todos os bombardeiros HE-111 de toda a área sul da frente leste para a ponte aérea. Além disso, com os caças Bf-109 não tendo autonomia para uma cobertura de todo o percurso, formou-se um grupo de caça de uns 20 pilotos voluntários dentro do Bolsão, em Pitonik, para proteger a chegada e saída dos transportes e o próprio aeródromo. E o motivo por trás destes problemas era exatamente que em novembro de 42 as novas medidas de Novikov começavam a ter efeito. E na área de Stalingrado, o comandante do 16º Exército Aéreo, o general Sergei Rudenko, agiu para implementar uma operação voltada diretamente ao combate à ponte aérea. Já em 28 de novembro, caças Yak-1 derrubavam 6 transportes
e 2 dias depois outros 5 Ju-52 eram abatidos pelos IAC, que ainda avariaram um sexto, derrubando também o Heinkel 111 e um 109 de escolta. Em 4 de dezembro, essa operação recebeu diretrizes em um formato específico, com a aprovação de Novikov. Assim, ao 16º se uniu contra a ponte aérea o 8º Exército Aéreo, somando uma força de 250 caças, e todos de tipos novos, sobretudo os IAC-1. E o espaço aéreo sobre o Bolsão e num perímetro ao seu redor foi dividido em 4 zonas de bloqueio aéreo, com regimentos de caças para cada zona em rotatividade para descanso e recompletamento. E foi instalado um comando de caças e um centro de controle, permitindo manter patrulhas de caças constantes e ininterruptas. E as perdas alemãs foram se avolumando. Apenas em 7 de dezembro, 15 aviões da ponte aérea foram abatidos, 9 Ju-52 e 6 HE-111. E ia piorar, pois como parte das novas doutrinas, para contrabalançar a disparidade de treinamento e experiência da VVS em relação à Luftwaffe, foi trazido para Stalingrado uma das unidades de caça de elite, que eram compostas somente por ases, no caso, o 9º Regimento de Caça da Guarda, que entrou em ação a partir de 10 de dezembro com caças IAC-1. Os alemães tiveram de mobilizar mais e mais aeronaves para a ponte aérea, incluindo bimotores Junkers Ju-86, bombardeiros Fiat BR-20M italianos e mesmo diversos Ju-52 e Heinkel 111 romenos. Além disso, tentando dar mais escolta aos transportes, chegaram caças bimotores Bf-110, com mais alcance que o 109, mas essa medida se frustrou. Já com o 110 em ação, 8 de dezembro assistiu a um dos maiores números de perdas da ponte aérea até então, 20 aeronaves num único dia. Nessa altura, o exército alemão tentou uma ação de emergência para salvar o 6º Exército cercado, a Operação Tempestade de Inverno. Sob as ordens de von Manstein, uma poderosa força que incluía os novos e potentes tanques pesados Tigre 1 contra-atacou para quebrar o cerco soviético e chegar até o Bolsão, como num resgate. Iniciada em 12 de dezembro, a operação atraiu as unidades aéreas dos dois lados, e a força alemã chegou de fato a parcos 30 quilômetros do Bolsão, mas não conseguiu dar as mãos ao 6º Exército, e fracassou. Na última semana de dezembro, com perdas pesadas, os alemães tinham tido de recuar praticamente às suas posições iniciais do dia 12. E se encerrou então essa trégua que tinha sido dada à ponte aérea. E dezembro também trouxe a chegada de regimentos equipados com os novos caças Lavochkin LA-5. Ágeis, velozes e bem armados, eram capazes de se impor mesmo às então mais novas versões do 109. E um exemplo disso aconteceu no dia 15, quando 18 LA-5 se engalfinharam com 31 109, abatendo 7 desses sem perdas. Na virada do ano, decidiu-se cancelar os voos da ponte aérea diurnos e com tempo claro, com os transportes decolando para o Bolsão apenas em dias com a proteção de cobertura de nuvens ou à noite, o que reduziu muito o número de voos diários possível, estrangulando ainda mais de fome e de todo tipo de carência as tropas sitiadas. O 6º Exército, nessa altura, estava deixando de ter uma capacidade de luta organizada e efetiva. Cada combatente, para você ter uma ideia, tinha uma ração diária de pão de apenas 50 gramas. Mesmo assim, janeiro trouxe uns últimos esforços alemães. No dia 9, pela primeira vez, pousava em Pitoniek, dentro do Bolsão, um dos quadrimotores Focke-Wulf FW-200 Condor, enviados de reforço,
E no dia seguinte, 10 de janeiro, chegava outro quadrimotor, um Junkers Ju-290, que era capaz de transportar 10 toneladas numa única viagem. Mas também se via que a Luftwaffe já recorria a medidas extremas. Foram enviados também 20 bombardeiros pesados Heinkel HE-177, que iniciaram seus voos no dia 16. Apesar de serem claramente inadequados, a sua capacidade de carga útil era de pouco mais de 1 tonelada apenas. E para entregar isso no bolsão, consumiam 4.000 litros de combustível. No fim, fizeram apenas 13 voos bem-sucedidos, ao custo da perda de 7 dos bombardeiros. E uma outra medida extrema foi se trazerem tripulações das escolas de pilotagem para a ponte aérea. Tripulações que eram compostas por instrutores, aviadores muito experientes, e muitas jamais retornaram, agravando-se assim a crise que já existia na formação de novos aviadores. E com a VVS passando a ter até certo domínio dos céus, o comando desta iniciou uma nova fase de combate à ponte aérea, com ataques diretos aos aeródromos usados pelos alemães, com a primeira ação desse tipo pegando a Luftwaffe totalmente de surpresa, em 9 de janeiro de 43. 7 Sturmovix, com a escolta de 7 AK-1, atacaram Salsk, a principal base dos Ju-52, destruindo ou danificando seriamente 72 desses no solo. Um dia antes, o Exército Vermelho tinha iniciado o ataque definitivo para eliminar o Bolsão e aniquilar o 6º Exército. No dia 12, das 9 da manhã às 10 da noite, ondas seguidas de bombardeiros lançaram suas cargas sobre as tropas encurraladas. E então vieram os atos finais. Em 16 de janeiro, as tropas soviéticas tomaram os aeródromos de Pitonik e de Bassargino, e 5 dias depois tomavam Gumrak. Em 22 de janeiro, restava um único aeródromo ainda operativo dentro do Bolsão, Stalingradsk. E no dia 23, o último avião alemão decolou de dentro do Bolsão. Um Heinkel 111, levando 7 malas postais e 19 feridos. Pouco depois de sua partida, o Exército Vermelho tomava a pista. Em 31 de janeiro, Paulus se rendia. Os últimos combatentes alemães entregariam as armas em 2 de fevereiro. Terminava a Batalha de Stalingrado. Não é o nosso objetivo aqui analisar a batalha em si, pesando as monstruosas perdas humanas na luta terrestre, tanto de militares quanto de civis. Mas as perdas aéreas dizem muito sobre a dinâmica dessa batalha, que nós mostramos nesses 2 vídeos. A Luftwaffe perdeu quase 1.800 aeronaves, incluindo uns 540 aparelhos de todos os tipos, entre intactos e muito avariados, capturados nos aeródromos. E dessas perdas, nada menos que 488 foram de aparelhos usados como transportes na ponte aérea. Perdeu-se, por exemplo, 1/3 de toda a frota disponível de Ju-52. Quanto à VVS, esta sofreu a perda de quase 2.800 aeronaves. Mas é muito importante observar que desse total, mais de 2.000 foram perdas na fase defensiva da luta, sobretudo nos meses de julho a setembro, quando inclusive pouco se havia feito sentir das mudanças da reestruturação da força sob a nova liderança de Novikov. Já na fase ofensiva, a partir da Operação Uranus, de 19 de novembro de 42 a 2 de fevereiro de 43, as perdas foram de pouco mais de 700 aeronaves, mostrando claramente, como vimos nesse episódio, a ascensão de uma nova Força Aérea Soviética. Como escreveu o eminente historiador e curador do National Air and Space Museum em Washington, D.C., von Hardesty, abre aspas, a grande vantagem tecnológica alemã sobre a VVS não existia mais. Fecha aspas. Pela primeira vez desde a invasão alemã, a VVS se impôs diante da Luftwaffe e foi parte fundamental da vitória
naquela que foi uma das batalhas mais decisivas de toda a Segunda Guerra Mundial. Obrigado por estar aqui, comigo e com o Kowalski, no canal da Revista Asas, o melhor da aviação e sua história e cultura no YouTube. Um grande abraço e até o próximo voo.